Olá pessoal, vim para mais uma aula aqui de morfologia, agora 2, que é sobre a formação das palavras. A gente vai saber um pouquinho sobre a importância disso tudo, né? Algo que é essencial para a nossa língua portuguesa, né? Para o domínio da língua portuguesa. Então a gente vai estar trabalhando um pouco sobre os radicais, sobre os prefixos, os sufixos. Vamos nessa? Bom, vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a derivação de prefixos e sufixos. O que é prefixo e sufixo, prof? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso. Bom, toda palavra ela tem um radical, que é o básico, o base daquela palavra, tá? E nesse processo pode ter no meio aí o uso de prefixos. Quando a gente fala pré, já indica que é antes, né? Uma derivação prefixal é antes. Ou sufixos, uma derivação sufixal é o pós. Então aí na língua portuguesa a gente tem somente palavras, né? Prefixos e sufixos com origem grega ou latina. Então, no caso aqui, eu coloquei um exemplo para vocês de prefixos, né? Partículas que se juntam no início da palavra. Então, eu coloquei um exemplo aqui de pré-história. O pré, no caso aqui, é o prefixo. E os sufixos são partículas que acrescentam no final da palavra. Um exemplo aqui é a palavra felizmente. O mente, no caso aqui, é o sufixo. Coloquei aqui para vocês também agora uma tabela de prefixos de origem grega. Pois é. Prof do céu, quanta coisa! Sim, tem muita coisa. Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar todos esses prefixos, todas essas tabelas de prefixos e sufixos para vocês em um PDF com a aula, tá? Mas para a gente dar uma olhada aqui no significado mais rápido aqui, para que a gente possa dar uma ampliada no nosso assunto. Então aqui o prefixo, né, que eu coloquei aqui, por exemplo, ante. Ante, ele significa uma ação contrária. Então tá aqui antipedagógico, é algo que está contrário ao pedagógico. Arque, né, superioridade. Então eu coloquei arquiduque, arquibancada. É algo que já coloca que você está em um lugar ou posição superior, né? Coloquei um outro exemplo aqui para vocês, por exemplo, né? De eu, né? Eu é bem, bom, eufonia. Então tem vários prefixos de origem grega. Vamos lá. Os prefixos de origem latina, eu coloquei alguns aqui para vocês também, né? Por exemplo, ambi, né? Ambi significa duplicidade, ambíguo. Isto é, tem duplo sentido. É bem, o bem significa algo bom, algo que vem de algo bondoso, bom, né? Então, bem dizer, você está bem dizendo aquela pessoa. Também temos aqui a correspondência entre prefixos gregos e latinos. Eu coloquei para vocês aqui, por exemplo, o prefixo de grego, né? Um prefixo grego, que é o kata. Um exemplo do grego é o cataclismo. No prefixo latino, o de é o decair, então de cima para baixo. Prof, é muita informação, mas é mais para que a gente saiba qual é a origem dessas palavras que a gente fala todo dia aqui no nosso dia a dia. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na derivação sufixal, né? O que é a derivação sufixal? Nós podemos criar novos substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, através desse acréscimo do sufixo no radical das palavras, tá? Então, nós temos, por exemplo, 3 categorias de derivação sufixal. As nominais, que quando se juntam a um radical para formar um substantivo ou adjetivo. As verbais, quando se agregam a um radical para criar um verbo. E os adverbiais, quando o sufixo mente se une a uma forma feminina de um adjetivo originando um advérbio. Meu Deus, prof, quanta informação. Pois é. Aí aqui eu coloquei para vocês também mais uma tabelinha com alguns exemplos, né? Um sufixo aumentativo, ão. Eu coloquei um exemplo aqui, cabelão. Um sufixo diminutivo, astro. Um exemplo diminutivo, etastro. Meu Deus, prof, eu nem sabia que o diminutivo disso daí era isso. Pois é. É muita coisa na língua portuguesa, né? Alhão, por exemplo, grandalhão é um aumentativo, um sufixo aumentativo. E o as, por exemplo, sufixo diminutivo, lobaz, rapazélio. É muita coisa mesmo. Mas eu vou estar
deixando aqui para vocês, tá? Alguns outros sufixos nominais aqui, né? Os sufixos nominais, então, geram novos substantivos, tá? Então, eu coloquei aqui a palavra cadeira, cadeirada, o milho, milharal, dinheiro, dinheirama, carne, carniçaria, veste, vestuário, barba, barbeiro, cavalo, cavalaria. Aí coloquei alguns outros sufixos aqui também em terminologia científica. Sim, nós temos isso. Aqui no caso, né, atueto, ito, usados para nomes de sais, clorato, cloreto, clorito, uína, que forma nomes de alcaloides e álcalis, desculpa, artificiais, então cafeína, anilina, o íon, que também é usado para corpos simples, então potássio, sódio, e o ol, desculpa, designa derivados de hidrocarbonetos, então fenol, naftol, e assim por diante. Aqui eu coloquei alguns sufixos que também formam substantivos com as palavras no ad, es e esa, né? Que quando a gente adiciona aí um adjetivo, eles formam substantivos. Então, mal, maldade, pequeno, pequenez, triste, tristeza, ânsia, ente, quando se unem a verbos, originam também substantivos, que é o caso de instância, cantante, correr. Alguns outros sufixos também que formam adjetivos, tá? Então, no caso aqui, ante, ente, inte, eles transformam em adjetivos os verbos, tá? Então, o verbo tolerar se transforma em um adjetivo, tolerante. Insistir, insistente. Seguir, seguinte. Também temos aqui o aco, ado, aico, que também se agrega substantivo e se transforma em adjetivo. Então, aqui nós temos o substantivo, né? Mania. A partir do momento que colocamos o aco, se transforma maníaco, que vira um adjetivo. Pele, pelado, judeu, judaico. Aqui agora vou estar passando para vocês os sufixos verbais. Então, a gente acrescenta na terminação ar aí os substantivos e adjetivos para a gente formar verbos, né? Então, telefone, telefonar. Fino, afinar. Grosso, engrossar. Então, aqui, algumas palavras que eram substantivos e adjetivos se transformaram em verbos a partir do momento que a gente coloca o ar, tá? Sufixo adverbial, nada mais é quando a gente adiciona o mente ali, que eu tinha comentado com vocês, né? Ele tem origem do latim, que é o mens, mentes, né? Que significa mente, espírito, intento. E esse sufixo, ele sempre se une à forma feminina do adjetivo, tá? Então, nesse caso, ele forma um adjetivo para indicar um modo ou uma intenção. No caso aqui, luxuosa, luxuosamente. Franca, francamente. Feliz, felizmente. Agora vem a parte da composição. O que seria a composição, prof? É aquela parte em que a gente une dois ou mais radicais, que é a base da nossa palavra. Lembra que eu comentei? Radical, base da nossa palavra. Então, nesse caso aí, a gente acaba transformando em uma única palavra, mesmo unindo aí, de repente, palavras distintas, tá? Então, alguns exemplos de palavras compostas que eu coloquei para vocês aqui. Beija-flor, sempre viva, criado mudo. Tem alguns tipos de composição também, né? Alguns são por justaposição ou aglutinação. O que seria isso, prof? Pois é, a composição por justaposição são palavras que elas mantêm ali a sua integridade, mas não existe a fusão fonética da língua, tá? Então aqui o exemplo, belas artes, meio-dia, quinta-feira, são exemplos práticos aí de algumas palavras que elas são justapostas, tá? Já a aglutinação são parte, né? Eles perdem parte da estrutura deles original para formar um único termo. Então, aqui no caso, a palavra aguardente é a água mais ardente, planalto, plano mais alto, embora, em mais boa, mais hora, em boa hora. Então, embora. Deixei uma observação bem grande aqui para vocês, tá? Então, porque toda língua portuguesa
Existe uma exceção? Existe uma tensão em alguma coisa? Então aqui eu coloquei para vocês que nem todas as palavras compostas por justa posição são separadas por hífen. Ah, é, porque eu já tinha visto ali em cima, professora, que eu achei que todas elas eram separadas. Não. Tem ainda sempre uma exceção, Jesus. Pois é. Algumas elas são escritas como uma única palavra. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Madrepérola, mão me quer, passatempo. Enquanto outras mantêm sua autonomia gráfica. Então aqui, ó, estrada de rodagem, idade média, pai de família. Deu para entender? Nem toda composição por justa posição existe o hífen para separá-las, ok? Professora, agora a gente vai falar um pouquinho de radicais. Sim, os radicais de origem latina. Porque os radicais é a base, como eu tinha comentado com vocês, né? Então, coloquei aqui para vocês alguns exemplos de base de radicais de origem latina, tá? Agri. O sentido do agri, o significado da palavra agri é campo. Então, eu coloquei um exemplo aí para vocês, agricultor, agricultura, agrícola, né? Coloquei também aqui, ó, sida, algo que mata. Então, suicida, homicida. Cola, ou cola, né? Que cultiva ou habita. Então, vinícola, agrícola. Cultura vem de cultivar, então, apicultura, piscicultura e assim por diante. Alguns outros radicais de origem grega, né? Então, eu coloquei aqui o acro, que significa alto. Então, acrofobia, acrobata, porque geralmente os acrobatas fazem seus movimentos num local bem alto, né? Aí coloquei aqui do agro também, que também é de origem grega também, que vem campo, agronomia, agrovila. O andro, que vem de homem, androide, andrógino, auto, de por si mesmo, autobiografia, automóvel e assim por diante. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o hibridismo. Aí eu coloquei aqui um exemplo, né, do trecho de uma canção de Caetano Veloso. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latim em pó. Isto é um hibridismo linguístico. Então, é quando ocorre que uma palavra ela é formada pela junção de elementos oriundos de línguas diferentes. Por exemplo, aqui eu coloquei a palavra sambódromo. O samba vem de origem africana e o dromos vem de origem de um radical grego, que significa pista ou corrida. Nós temos também o autódromo, lembram? Pois é. E aí eu coloquei aqui também alguns outros exemplos de palavras híbridas, né? Automóvel, que vem do alto do grego, mais móvel do latim. Sociologia, que vem de sócio do latim, mais logia do grego. Pois é, a gente também tem palavras que têm união de todos os outros. Onomatopeia. Quem será que conhece isso? O que seria onomatopeia, gente? Já deixei um exemplo aqui bem bonitinho aqui do lado, onde eu estou, aqui em cima, né? Estes exemplos aí são algumas onomatopeias, que nada mais são do que imitação de sons ou ruídos. Pode ser um som natural, que é reproduzido naturalmente, ou artificial, né? Aí eu coloquei alguns exemplos de onomatopeias para vocês. Tic-tac, som do relógio. Zastras, que é algo de som de rápido. Zum, zum, contínuo, abafado. Também coloquei aqui que verbos e substantivos que representam sons produzidos por animais também são frequentemente formados por onomatopeias. Então, no caso aí, ciciar, que é o cício, o som da cigarra. Quem sabia disso? Coachar, coacho, que é o som do sapo. E chilrear, que é o chilreio, que é o som dos pássaros. Tem muita gente que deve estar pensando, prof, eu só falava piu-piu. Pois é, mas existe um substantivo ou um verbo que indica esse som produzido do animal. Aí eu coloquei aqui, ó, no trecho de Guimarães Rosa, né, o autor criou a palavra quaquaraquá para representar o som emitido pelos marrecos, né? Prof, a gente pode inventar, tanto que se vocês verem em outras línguas também, por exemplo, o miado de um gato, né, a gente coloca miau e na outra língua se escreve meau.
Então, cada um pode produzir, de repente, o som do seu animal. Mais parecido, é lógico. Abreviação, vocabulário e siglas. Então, eu coloquei aqui algumas abreviações vocabulares. O que é uma abreviação vocabular? É quando a gente reduz algo que é muito longo, uma palavra que é muito longa. Então, assim, a palavra fotografia. No caso, a abreviação vocabular dela é foto. Pneumático, pneu. Quilo, quilograma. Deu para entender? Então, a palavra já é comprida, a gente mesmo já diminuiu um pouquinho, a gente abreviou um pouquinho, mas não deixou de significar a palavra. Tem as siglas também, né, que na verdade são reduções aí das letras, né, de cada palavra que compõe aquela palavra, para que a gente diminua melhor essa situação. Então aqui, Varig, Viação Aérea Rio Grandense, já foi esse seu tempo disso, mas pelo menos já deixei de exemplo. Arena, Aliança Renovadora Nacional, PT, Partido dos Trabalhadores. Então, assim, também eu coloquei aqui que algumas origens aí dá novos derivados dessas palavras. Então, como arenista, que é de arena, e petista, que é de PT. Coloquei aqui também outros exemplos em siglas de uso, tá? Então, UTI, que é a Unidade de Terapia Intensiva. Então, 17 pessoas morrem por falta de UTI, não sei, Folha de São Paulo. E o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, as competências e habilidades do Enem. Ok, pessoal? Coloquei aqui para vocês também um exemplo de palavras derivadas. Deixa eu vir mais pro cantinho aqui. Ai, que bonitinha. Eu aqui coloquei uma imagem bem legal para ressignificar a palavra digital. Então, aqui, né? Musical, derivado de música, mais al, que refere-se à música. Floral, derivado de flor mais al, então relacionado a flores. E digital, que derivado de dígito mais al, que é relacionado a dígitos, ok? E vamos aos nossos exercícios do dia. Bom, então aqui a primeira é para vocês identificar o tipo de derivação das palavras a seguir, tá? Então, reconstruir, felizmente, infelicidade, desfazer, avermelhar. E o segundo exercício é para vocês lerem as palavras que estão aqui, indicar quais delas são formadas por onomatopeia. Então, coloquei aqui, ó, tic-tac, pedagogo, pneu, miau, plim-plim. E aí, será que vocês vão acertar essas? Dá uma pausa aqui nessa parte do vídeo e responda em um papelzinho ou no seu PC mesmo. Vou aguardar aqui, tá? E aí, galera, conseguiram responder? Eu fiquei curiosa para saber se você foi bem ou não. Então, tá aqui, ó, identifica o tipo de derivação, né? A primeira, letra A, derivação é prefixal. A segunda, derivação sufixal. A letra C, derivação prefixal mais sufixal. A D, derivação é prefixal. E a letra E, derivação verbal. Quanta coisa. E as letras que estavam indicando onomatopeia eram a letra A, D e E. Acertou? Se não acertou, a gente vai seguir depois na nossa aula, na nossa live. Tá certo, galera? Ufa, que aula! Meu Deus, é muita informação, prof. Pois é, mas a gente tem que saber um pouquinho da estrutura dessas palavras porque ela é essencial no nosso dia a dia, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Até mais!